Se a gente então está percorrendo ali o mesmo espaço ao longo do tempo, a gente tem um movimento uniforme, uniforme de igual, todo mundo usando a mesma coisa, então está sempre sendo a mesma coisa, a velocidade está sempre indicando o mesmo valor. Então, por exemplo, 60 por hora significa que quando você está pesando ali no acelerador do seu carro, o velocímetro não está saindo da marcação de 60 por hora. Então sua velocidade está se mantendo sempre a mesma. Então isso a gente chama de movimento uniforme. Caso a sua trajetória, caso o caminho que você faça seja uma reta, a gente fala que você está em um movimento retilíneo uniforme, ou seja, está no MRU. É isso que significa, você está andando sempre reto com uma velocidade sempre a mesma. Então nesse tipo de acontecimentos, você tem sempre o normal, que é a distância sobre o tempo, que você pode converter isso para ficar algo multiplicativo, como se fosse um Deus vê tudo, que é joga o tempo para lá, você tem D igual a VT, mais fácil talvez de decorar. Mas o que está marcando como chavezinha é que a sua velocidade está constante. Toda vez que eu te indicar ou te falar que a velocidade é constante, você pode usar um Deus vê tudo aplicado à situação. Lembrando de colocar a distância em metros, tempo em segundos, em caso dessas situações. Mas filosoficamente, significa que a sua velocidade está se mantendo a mesma. Isso para grandezas escalares, quando você está perguntando apenas para o velocímetro. Agora, eu posso estar mexendo ali com o espaço e estar mexendo ali com a questão de sentido. Então, posso estar mexendo com a velocidade vetorial. Lembrando que velocidade vetorial é ΔS. Vetor a gente representa com setinhas em cima, sobre ΔT. Então, isso dá uma alterada, porque você pode ter, nesse caso, velocidade negativa. Porque o seu vetor ele pode ter algo negativo também, porque vetor é algo que depende de uma referência. Então, se você está andando para frente, por exemplo, no meu referencial, andar para frente é algo positivo, me dá números positivos. Por exemplo, ou então andar para a direita, a gente tem aqui no sistema lá a linha aqui da matemática, a linha numérica. Então aqui, por exemplo, seria 1, seria algo positivo, é andar para a direita. Agora, vamos supor que você está andando para a esquerda, simplesmente, estou andando para trás agora. Andar para a esquerda e vai no sentido negativo, você está simplesmente voltando. Então, se eu tenho, por exemplo, uma velocidade que está me indicando aqui de menos 60 por hora, de acordo com o probleminha, na verdade está te indicando que só que você está voltando em relação a alguém, alguma origem que você estabeleceu, com a intensidade de 60 por hora. Então, se eu tenho velocidade de 60 por hora, uma situação a 60 por hora e outra situação a menos 60 por hora, intensamente, o tanto de gasolina que você vai gastar, você pode pensar assim, é o mesmo, porque a intensidade da sua velocidade é de 60 e aqui também. Só que a situação, filosoficamente, está acontecendo ao contrário. Aqui, por exemplo, você pode estar indo para o trabalho. Aqui você pode estar voltando do trabalho, colocando sua casa como referência. Então, o negativo, então, nessas velocidades, nessas grandezas físicas, é apenas para representar o sentido. Então, está ligado com grandeza vetorial. E se eu estou mexendo com grandeza vetorial, negativo e tudo mais, ou até com grandeza escalar, eu posso representar isso tudo em gráficos. E quando eu represento em gráficos, existem dois gráficos de importante para mim.